No silêncio que precede o fim, quando o último suspiro se esvai e o frio da morte abraça o corpo, uma pergunta ancestral ecoa em cada coração que já amou. O que acontece com a alma? Ela parte e se dissolve, ou permanece, observando, sentindo? E se permanece, o que ela vê, o que ela compreende, do mundo que deixou para trás, da família que chora sua ausência? Este é um mistério que transcende a ciência e a filosofia, um véu que poucos tiveram a graça de levantar. Mas hoje neste canal Revelações de Santa Catarina de Bolonha, vamos desvendar, com a luz dos ensinamentos da Igreja e as visões de uma santa mística, o que a alma experimenta nos primeiros instantes após o desenlace terreno. Prepare seu coração, pois a verdade pode ser mais surpreendente do que você imagina. E se você busca respostas para as grandes indagações da vida e da eternidade, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. A Igreja nos ensina que a morte não é um fim, mas uma passagem. O limiar entre o tempo e a eternidade. Para nós que ficamos é a dor aguda da separação, o vazio que se instala. Para a alma que parte é o início de uma jornada. Mas antes mesmo de se apresentar diante do juízo divino, há um instante, um lapso de tempo que, embora medido em nossa dimensão, para a alma pode ser uma eternidade ou um fragmento imperceptível. É nesse instante que o mistério se aprofunda. O que a alma recém-liberta percebe? O Catecismo da Igreja Católica, em seu parágrafo 1022, afirma que cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna, desde o momento da morte, num juízo particular que refere sua vida a Cristo, ou através de uma purificação, ou para entrar imediatamente na bem-aventurança do céu, ou para condenar-se imediatamente para sempre. Mas antes desse juízo, há um momento de consciência plena, uma lucidez que talvez jamais tenhamos experimentado em vida. Santa Catarina de Bolonha. Com sua profunda vida mística e suas visões sobre as almas do purgatório, nos oferece uma janela para essa realidade invisível. Suas visões, registradas com humildade e fé, nos permitem compreender um pouco do que se passa com a alma após a morte. Ela narra que no momento da separação do corpo, a alma é inundada por uma clareza extraordinária. É como se todas as névoas da existência terrena se dissipassem. Ela não apenas se vê, mas se compreende em sua essência, sem as máscaras e as ilusões que a vida material impõe. É um reconhecimento profundo de si mesma, de suas escolhas, de suas virtudes e de suas faltas. Mas o que isso tem a ver com a família? É aqui que a revelação se torna ainda mais tocante e, para alguns, talvez dolorosa. A alma, nesse estado de lucidez aguçada, vê a família que ficou. Ela vê os rostos banhados em lágrimas, os gestos de desespero, os abraços consoladores. Ela escuta as palavras de dor, as preces murmuradas, os lamentos. E o que é mais impressionante? Ela compreende a profundidade de cada sentimento. A alma percebe o amor genuíno, a saudade sincera, a dor da perda. Mas ela também discerne a hipocrisia, o arrependimento tardio, as palavras vazias. É um espelho implacável que reflete a verdade das relações. Santa Catarina de Bolonha descreve que a alma, nesse momento, é capaz de sentir a intensidade da oração. Cada Pai Nosso, cada Ave Maria, cada súplica dirigida a Deus em seu favor, ressoa como um bálsamo, uma luz que a impulsiona. Ela percebe a força da comunhão dos santos, essa rede invisível de amor que une vivos e mortos. E nesse discernimento, ela compreende a importância das boas obras, das missas oferecidas em seu nome, dos sacrifícios feitos por sua salvação. É um testemunho poderoso da eficácia da intercessão. Imagine por um instante a alma de um pai que partiu. Ele vê seus filhos, antes pequenos, agora adultos, reunidos em sua memória. Ele observa a filha mais velha, Maria, que sempre foi a mais reservada, derramar lágrimas silenciosas, lembrando-se dos momentos de cumplicidade.
Ele percebe o filho João, aparentemente forte, mas que se retira para um canto para chorar a perda do seu herói. A alma não apenas vê a dor, mas sente o amor que a sustenta. Ela também pode perceber as tensões não resolvidas, as palavras não ditas, os perdões não concedidos. É um momento de revelação total, onde a verdade das relações se manifesta sem filtros. Os ensinamentos dos santos e do catecismo nos alertam sobre a importância de vivermos em graça, de buscarmos a reconciliação e o perdão enquanto estamos em vida. Pois a alma, ao se ver livre do corpo, não pode mais alterar seu destino. Ela não pode mais pedir perdão, nem reparar erros. Ela apenas contempla as consequências de suas escolhas e as reações daqueles que amou. É uma lição profunda sobre a urgência da caridade e da verdade em nossas relações familiares. Santa Catarina de Bolonha nos revela que a alma, nesse período de transição, anseia por orações. Ela está consciente de sua condição, seja ela de purificação no purgatório ou de anseio pelo céu. E a oração dos vivos é um auxílio inestimável. É como um sopro divino que a impulsiona, que alivia suas penas, que a purifica mais rapidamente. Ela vê a família rezando e sente um profundo conforto, uma gratidão imensa, pois essas preces são como moedas preciosas que compram seu alívio e sua ascensão. Mas o que acontece se a família não reza? Se a família se entrega ao desespero, à revolta, ou simplesmente à indiferença? A alma, nesse caso, percebe a ausência da ajuda. Ela pode sentir-se mais sozinha em sua jornada de purificação. Não é uma punição, mas a consequência da falta de um auxílio que poderia ter sido oferecido. É um lembrete para nós, os que ficamos, da nossa responsabilidade espiritual para com os que partiram. A morte não rompe os laços de amor e fé, mas os transforma. E a oração é a ponte que os mantém unidos. A revelação de Santa Catarina de Bolonha não é para nos amedrontar, mas para nos despertar, para que compreendamos a seriedade de nossa existência, a importância de cada ato, de cada palavra, de cada relação. Ela nos convida a viver de tal forma que, quando nossa alma partir, ela possa ver em nossos entes queridos não apenas a dor da perda, mas a serenidade da fé, a força da esperança e o amor que se manifesta na oração e na aceitação da vontade divina. Pensemos na mãe que sempre se dedicou à família, que viveu uma vida de fé e caridade. Quando sua alma se liberta, ela observa seus filhos. Vê a gratidão em seus olhos, a tristeza pela ausência, mas também a paz de quem sabe que a mãe está em um lugar melhor. Ela escuta as palavras de louvor a Deus pela vida da mãe, as preces para que sua alma seja acolhida no paraíso. A alma dessa mãe sente-se amada, compreendida e, acima de tudo, auxiliada em sua jornada final. É um momento de profunda união espiritual, onde o amor transcende as barreiras da morte. Por outro lado, imagine uma alma que partiu deixando pendências, mágoas não resolvidas, inimizades. Ela vê a dor de sua família, mas também pode perceber as divisões, as acusações, as lamentações que não se transformam em oração. Ela pode sentir o peso de suas próprias escolhas, o arrependimento por não ter buscado a reconciliação em vida. Essa visão para a alma é parte de sua purificação, de seu reconhecimento da verdade. É um convite à reflexão para nós, para que não deixemos para o depois o que podemos fazer agora. Os santos nos ensinam que a morte é a grande catequista. Ela nos lembra da brevidade da vida e da eternidade que nos espera. E a revelação de Santa Catarina de Bolonha sobre o que a alma vê da família após a morte é um poderoso chamado à conversão, à reconciliação e à oração. É um convite a vivermos de tal forma que, ao partirmos, deixemos um legado de fé e amor que inspire nossos entes queridos a rezar por nós, a nos auxiliar em nossa jornada final. A alma, nesse estado de consciência plena, também percebe a ação dos anjos e dos demônios. Sim, é uma batalha espiritual que se intensifica no momento da morte.
Os anjos, enviados por Deus, estão ali para conduzir a alma, para protegê-la. Os demônios, por sua vez, tentam atormentá-la, lembrando-a de seus pecados, tentando arrastá-la para a desesperança. E a oração da família, as missas, os sacrifícios, são como escudos, como armas espirituais que fortalecem a alma e a protegem das ciladas do inimigo. É uma verdade profunda da fé católica que muitas vezes é esquecida. A visão da família para a alma é um último elo com o mundo que ela conheceu. É um momento de despedida, de reconhecimento, de gratidão. E é também um momento de aprendizado, onde a alma compreende a verdadeira natureza do amor e da fé. Ela vê a fragilidade humana, a dor da perda, mas também a força da fé que sustenta os que ficam. Ela percebe a esperança que se eleva aos céus em cada prece, em cada lágrima oferecida a Deus. A experiência da alma recém-partida, segundo as revelações de Santa Catarina de Bolonha, é um testemunho da misericórdia divina. Mesmo na dor da purificação, a alma é amparada pela oração dos vivos, pela intercessão dos santos e pela graça de Deus. Ela não está sozinha. E a visão de sua família, a percepção do amor e da dor, é parte desse processo de purificação e de preparação para o encontro definitivo com o Criador. É fundamental que compreendamos que a alma não se apega aos bens materiais, às riquezas, aos títulos. Ela vê tudo isso como pó, como ilusão. O que realmente importa são os laços de amor, as virtudes cultivadas, as boas obras realizadas, a fé vivida. Ela percebe a caridade que transborda em gestos de consolo, em palavras de esperança. E, acima de tudo, ela vê a oração. A oração é a linguagem do céu, a moeda que tem valor eterno. Portanto, o que a alma vê da família logo após a morte é um panorama completo. O amor que a une, a dor da separação, as preces que a auxiliam, as pendências que a afligem. É uma visão que nos convida a uma profunda reflexão sobre nossa própria vida, sobre a importância de cultivarmos a fé, a caridade e a reconciliação em nossas famílias. É um chamado para que sejamos vigilantes, para que vivamos cada dia como se fosse o último, preparados para o encontro com Deus. A Igreja, em sua sabedoria milenar, sempre nos exortou a rezar pelos mortos. Não é um ritual vazio, mas um ato de amor e de fé que tem um impacto real na jornada da alma. As revelações de Santa Catarina de Bolonha apenas confirmam essa verdade de forma ainda mais vívida e tocante. A alma que partiu está consciente de nossa oração, e essa oração é um presente inestimável, um ato de misericórdia que apressa sua entrada na glória do céu. Que estas revelações nos inspirem a viver uma vida mais santa, a amar mais intensamente, a perdoar mais prontamente e a rezar com mais fervor, tanto pelos vivos quanto pelos mortos. Que a certeza de que a alma observa e sente o que se passa conosco nos motive a ser melhores, a construir famílias mais unidas na fé e no amor. E que ao partirmos, possamos deixar para trás um legado de fé e oração que seja um bálsamo para nossa alma em sua jornada eterna. Que a luz de Deus ilumine nosso caminho e o caminho daqueles que já partiram. Este mistério, agora um pouco mais desvendado, nos lembra da nossa interconexão, da nossa responsabilidade uns pelos outros, mesmo além da vida terrena. A alma que partiu não está distante, mas em uma nova dimensão, consciente do amor que a cerca e das preces que a elevam. Que possamos, com fé e esperança, continuar a rezar por nossos entes queridos que já se foram, sabendo que cada oração é um elo invisível que os aproxima da luz eterna. Se este vídeo tocou seu coração e despertou sua fé, compartilhe-o com aqueles que precisam de consolo e esperança. E se você deseja aprofundar-se ainda mais nos mistérios da fé e nas revelações dos santos, inscreva-se em nosso canal Revelações de Santa Catarina de Bolonha e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Que a paz de Cristo esteja com você e sua família.